Brevidades, com a doutora Beatriz Breves. No Brevidades de hoje, a doutora Beatriz Breves vai conversar com a gente sobre o sentimento de impotência. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Esther, tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui falando de sentimento. Prazer é todo nosso em recebê-la aqui mais uma semana no quadro Brevidades. Conta pra nós, né? Como é o sentimento de impotência? Pois é, o sentimento de impotência é um sentimento que eu diria que não é nada agradável de sentir, né? Porque é um sentimento quando você se depara com uma situação que você se sente impotente, é como se você paralisasse, né? Você fica meio que congelado, né? Você é o nada a fazer, quer dizer, leva a pessoa a se sentir assim, congelada, a sensação que a gente tem é essa, fica um frio interno que você não há o que fazer. Então é um sentimento que nesse sentido é muito desagradável, né? Porque ele te paralisa, né? E como que uma pessoa pode diferenciar um sentimento de impotência, doutora, de uma real situação de impotência mesmo? Porque às vezes a gente se sente impotente, mas há o que ser feito ali, né? É verdade, eu diria que isso é um aprendizado, né? Na verdade, a gente nasce com uma determinada potência que a gente não conhece. À medida que a gente vai caminhando na vida, é que a gente vai descobrindo, isso eu posso fazer, isso eu não posso fazer, isso eu sou capaz de fazer, isso eu não sou capaz de fazer. Quer dizer, isso dentro de uma realidade mesmo, né? Dentro da atitude, dentro da vida, né? Enfim. E aí você, à medida que você vai testando isso, eu vou caminhando, aí eu descubro, enfim, você vai adquirindo um sentimento correspondente àquilo, né? Então, vamos dizer, um determinado momento, quer dizer, isso aí é no dia a dia, mas você está diante de uma situação que você chega e diz assim, puxa vida, eu não me sinto capaz de fazer, quer dizer, eu não me sinto com a potência de fazer, quer dizer, eu me sinto impotente para realizar aquilo. Aí vem alguém e diz, não, vai lá, você consegue, de repente, enfim, aí você vai e você testa e você consegue. Aí o que acontece? Você atualiza aquele sentimento, né? Aquilo que você estava sentindo se sentindo impotente, você viu que você teve potência para realizar, aí você atualiza com a realidade um sentimento. Quer dizer, o sentimento de impotência ou de potência é um reconhecimento emocional em termos de sentimento daquilo que você é capaz. Tem o contrário também, às vezes a pessoa acha, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, enfim, chega lá, usando uma expressão popular, dá com os burros na água porque não era capaz. Isso é o sentimento de onipotência. Quer dizer, você achar a potência caminhar entre testar um pouco a mais, ser um pouco mais ousado para ver se você consegue realizar aquilo que você achava que não, e ao mesmo tempo ser cauteloso. E aí você vai caminhar entre a impotência e a onipotência, e aí você vai achar a sua real potência, e aí vai ser capaz de se reconhecer naquilo através do sentimento de potência. E aí você vai podendo ajustar isso na sua vida, enfim, no dia a dia. É muito interessante isso, porque ele vai realmente caminhando com a realidade dos fatos, que você vai se descobrindo capaz de realizar. E existe alguma relação, doutora, entre os sentimentos de impotência e frustração? Total, né? Eu acho que aquela pessoa que não consegue se realizar, realizar uma atividade, se realizar naquilo, enfim, inevitavelmente ela vai se sentir impotente, né? E ela vai se sentir frustrada, ou se ela nem testou, já se sente de antemão incapaz, porque tem isso também, tem pessoas que não testam, eu falei que a pessoa vai testando, mas tem pessoas que preferem já partir do princípio que não vai dar, não tem, porque a pessoa tem que estar disposta a aprender, né? Se a pessoa não está disposta a aprender, aí fica complicado, ela não sai dali, vai ficar com aquele sentimento de impotência ou de onipotência e não sai disso. Então a frustração justamente vem porque você vai se frustrar, não conseguiu, não vai. A questão principal é se a pessoa vai ficar investindo naquele sentimento, né, de frustração, ou se ela vai conseguir aceitar a realidade de que ela não pode, é uma aceitação. Olha, eu pensei realmente, quer dizer, o que acontece? Quando você tem uma situação que você não pode realizar, né, você vai se sentir impotente, mas no momento em que você aceita que aquele é um limite pessoal, você adquire potência.
e aí você passa a se sentir potente naquela realidade, entende? É interessante, e aí você não se sente mais frustrada, porque você aí aceitou aquela situação. Então você transforma o sentimento de impotência em sentimento de potência. Era o que eu podia, é o que eu posso, e aceita isso. Então depende do que você vai investir. Se você vai continuar querendo fazer aquilo que você não tem capacidade para fazer, né, ultrapassa as suas limitações humanas, ou então você vai investir, aceitar e vai transformar aquilo realmente, o seu sentimento, em realidade, em sentimento de potência. O sentimento de impotência, ele necessariamente é um sentimento pesado de se sentir, doutora? É um sentimento pesado de se sentir, sim, pela própria natureza dele, né? Porque quando você está diante de uma situação que você não se sente capaz de fazer, você se sente paralisado. É como se você estivesse carregando um peso, né? E é tão pesado que você não consegue se movimentar. Esse é um sentimento de impotência, você não consegue se movimentar diante daquela situação, né? Então é complicado. Então a única maneira que você tem de aliviar isso, né, é realmente alinhar com a realidade, né? Você ir transformando aqueles. Parece um jogo assim meio que de palavra, mas é isso mesmo. Você tem um sentimento de impotência, você se sente paralisado diante daquilo, isso é pesado. Mas aí você admite, é o meu limite humano. Eu não posso, eu não consigo fazer, não dá para mim, né? Aí você transforma, quando você consegue sentir, reconhecer assim, você transforma aquele sentimento de impotência e pesado em sentimento de potência, e aí fica mais leve. É nessa dinâmica que a coisa se realiza e vai aliviando. E é muito difícil, doutora, da gente elevar o sentimento de impotência para o sentimento de potência? É justamente você encarar a realidade. Isso é que às vezes é muito difícil na vida, né? A gente aceitar que tem aquele limite, né? São os nossos limites, reconhecer limites, né? Mas às vezes acontece, por exemplo, da pessoa ter um objetivo, uma trajetória na vida, está levando a vida, aí acontece um imprevisto e paralisa. Isso acontece em acidentes, enfim, e a pessoa muda tudo na vida dela, né? Muda tudo. E aí realmente gera nela é natural que gere uma grande frustração, medo, enfim, e o sentimento de impotência, e aí a realidade da impotência mesmo, né? Porque a pessoa se viu paralisada naquelas atividades que ela antes era capaz de fazer. Eu estou dando um exemplo extremo, né? E aí o que você vai fazer com isso? A pessoa ela vai ter que se reinventar, ela vai ter que se buscar aceitar aquela situação, aceitar aquela nova realidade de vida dela, para readquirir um sentimento de potência, porque ela vai ter que lidar com a nova condição de potência dela, né? E aí ela vai conseguir investir nesse sentimento de aceitação, ela vai buscar outras possibilidades, ela vai ampliando o leque de si mesma, né? Na visão sobre o que ela é. Eu peguei um exemplo extremo, mas isso vale para todas as atividades da vida da gente, desde as menores situações até as maiores. Na verdade, o sentimento de impotência, né, ele está dizendo o seguinte: olha, você tem que passar a reconhecer os seus limites, né? E se você tem potência para fazer, por que você está se sentindo impotente? Vamos lá transformar isso em potência. E se de fato você não é capaz de fazer, de realizar, aceite isso, você vai transformar em potência. Então é um sentimento interessante porque ele mostra realmente o limite. Ou você está aquém, achando que não pode fazer, e aí você está se sentindo também de uma forma equivocada, ou de fato você não pode e fica sentindo aquilo, e enfim, então é reconhecer os limites pessoais. Esse é um sentimento, é básico o sentimento de impotência, e vale também para o de onipotência, que seria o oposto, né? Achar que pode tudo e na verdade nós não podemos tudo. Doutora Beatriz Breves, muito obrigada por mais essa participação aqui no Estúdio CBN, no nosso quadro Brevidades. A gente acompanha os conteúdos gravados aí ao longo da semana e na próxima semana a gente conversa de novo. Tá, muito prazer, obrigada mais uma vez por estar com vocês. Um abraço, bom trabalho. Obrigada, a ti também. Segunda-feira é dia de podcast aqui na CBN Campinas e hoje é dia do CBN